Ai, ai, orientação a objetos, de novo, você deve estar se perguntando, né? Tô falando assim, o Balta endoidou. Tô falando de orientação a objetos, eu já sei orientação a objetos, todo mundo já sabe orientação a objetos e o mundo já é orientado a objetos. De fato, orientação a objetos é um assunto que é muito batido, mas parece que é pouco explorado, parece que a gente não explora tudo que ele tem de legal, parece que a gente não usa ele de uma forma correta. Não sei se você tem essa sensação, mas eu tenho essa sensação. E de tempos em tempos eu acabo revisitando orientação a objeto, mesmo achando que eu já sei, para aprender alguns conceitos legais. E nesse vídeo aqui eu queria trazer os fundamentos para vocês, e não só focado em C Sharp, que é a minha linguagem, a minha mother language, minha linguagem primária aqui, tá? Mas eu queria mostrar para vocês também com JavaScript, TypeScript e Dart, tá? Então, os 4 pilares da orientação a objeto, em 4 linguagens diferentes. Não sei se eu vou conseguir tudo isso, mas vou tentar aqui o máximo trazer para vocês e mostrar para vocês que a orientação a objeto está presente em todas essas linguagens, tá bem? Eu sou André Baltieri, ou Balta, 8 vezes Microsoft MVP. Se você está conhecendo meu canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, que isso ajuda muito o meu trabalho. Galera, a orientação a objetos ela é um paradigma que se baseia em 4 pilares, tá? Herança, encapsulamento, abstração e polimorfismo. Vou mostrar para vocês na prática esses 4 pilares aqui com 4 tecnologias diferentes, como eu prometi no começo do vídeo. Não sei porque eu faço essas promessas, né? Agora tem que ficar editando e criando um monte de conteúdo. Mas tá bom, vamos fazer acontecer aqui. Por que são importantes esses 4 pilares, né? O que muda dessa tal de orientação a objeto? Como que a gente tinha antes, né? Particularmente, 2000, 2001, quando eu comecei, de fato, a trabalhar com isso, a gente já estava saindo de um paradigma anterior, que eu vou comentar aqui, para orientação a objetos. E já se falava muito em orientação a objetos na época. Eu lembro que no curso técnico tinha VB e todo mundo falava assim, não, trabalha com Delphi, que Delphi é orientado a objetos, né? Um monte dessas coisas assim. Depois fui pro PHP e o pessoal falava, PHP orientado a objeto, é muito bacana. Na teoria era muito bacana, mas na prática, assim, de fato, tinha pouco contato na época. Até porque hoje ele é um assunto que não é tão explorado assim como eu falei para vocês. Imagina 2000, 2001, né? Não tinha nem carro que voava ainda, né, na época. Mas tudo bem. Antes disso, né, antes de ter a orientação a objeto, a gente tinha o paradigma procedural, que é criar as nossas funções, variáveis a nível global até, e todas as funções alteravam essas variáveis, e daí você já imagina a bagunça que isso não gera, né? Função que altera a variável de outra função, e modifica escopo externo, e replica código, e por aí vai. Uma bagunça. Obviamente, antigamente a gente não tinha esses sistemas tão grandes, tão complexos quanto a gente tem hoje, né? Hoje qualquer sisteminha já nasce com suporte para milhões de usuários aí, né? Então vai mudando de acordo com o tempo e a gente vai precisando se atualizar também, né? Colocar coisas novas. Até esse paradigma procedural, eu gosto dele para ensinar, né? Eu mostrei no curso Fundamentos de C Sharp, eu mostro um pouco dele no começo. Eu acho ele para didática, assim, muito bacana, porque você não precisa ficar pensando em orientação a objeto, explicando nada. Você quer mostrar os statements, functions, coisas do tipo que tem no C Sharp, né? Você já consegue ir direto ao ponto. Eu até mostrei isso no curso Fundamentos de C Sharp, vou deixar o link aqui na descrição para vocês, tá? Então não é algo que eu ignoro 100% assim, mas para fins didáticos, para fins de mercado, com certeza, orientação a objeto. Existe também um paradigma funcional, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo aqui. À medida que as coisas crescem, a gente precisa organizar isso melhor. Então, por que não pegar essas variáveis que a gente tem e essas funções e ver qual faz sentido estar junto e encapsular isso? Olha que bacana, né? Então isso são os objetos na orientação a objetos, são funções e variáveis que são comuns, tá? Entre um e outro, que fazem sentido estar junto, agrupado em pequenos objetos, tá? Em pequenas unidades que a gente chama de objetos na orientação a objeto. Dividindo dessa forma, obviamente fica muito mais fácil da gente tratar os casos, tá? Tratar a complexidade do código, e a gente não tem aquele código que a gente chama de macarrônico, o espaguete, né? Que é tudo misturado e a gente não sabe onde começa e onde termina. Então você tem pequenas unidades ali, os objetos, com as variáveis e funções pertinentes a ele, tá? Só pertinentes a ele. E aí quando a gente
joga essas funções e essas variáveis para dentro dos objetos, as nossas variáveis elas se tornam as propriedades do objeto e as nossas funções elas se tornam os métodos desse objeto. Então, se a gente pegar um objeto, o paradigma é muito baseado no mundo real. Se a gente pegar o nosso objeto, a garrafinha d'água aqui, ele tem a propriedade, que é quantos ml de água ele cabe, qual a altura, qual a largura, e ele tem os métodos, abrir a tampa, fechar a tampa ou derrubar água no MacBook do Balta. Tá bem? Uma analogia bem simples. Se a edição desse vídeo funcionar, vocês devem estar vendo um exemplo aqui na tela agora, com 4 classes, né, em 4 linguagens diferentes, explorando toda essa parte de objetos que eu comentei com vocês até agora. Tá? Então vocês podem ver que existem classes em diferentes linguagens, né, e orientação objeto paradigma, a essência por trás, ela é a mesma. Né? Então a criação de objetos, né, o que de fato torna algo um objeto, ele é o mesmo em todas as linguagens. Então, se você sabe, né, orientação a objetos bem em C#, por exemplo, para você aprender Dart, JavaScript, TypeScript, qualquer outra linguagem que seja, é muito mais tranquilo, beleza? Então, esse processo de agrupar esses itens, de agrupar variáveis e funções dentro de unidades que a gente chama de objetos, isso é o primeiro pilar da orientação a objetos, que a gente chama de encapsulamento. O segundo pilar que a gente tem na orientação a objetos é a abstração, que é o processo de esconder os detalhes desnecessários das implementações que a gente tem. Então, se a gente pegar os nossos objetos, por exemplo, existem muitas coisas que ocorrem dentro do objeto que não precisam ser exportadas para fora, que quem está fora desse objeto não precisa saber. A gente usa, de fato, a abstração o tempo todo na vida real. Quase derrubei minha garrafa d'água. Se você pegar, por exemplo, o interruptor acende e apaga a sua luz aí, ele faz uma abstração para você. Você não sabe como funciona por baixo dos panos, você não sabe o que acontece na energia elétrica. Na verdade, você já até sabe, porque é básico da elétrica básica, mas vamos fingir que você não sabe. Você simplesmente aperta o botão, a luz apaga, você aperta o botão, a luz acende e por aí vai, tá? No sistema operacional é a mesma coisa, né? Você tem um computador ali, você manda salvar um arquivo em disco, você não quer saber o que acontece lá dentro, você simplesmente manda salvar um arquivo e o arquivo tem que ser salvo, né? Então isso são abstrações, tá? Os detalhes, eles são escondidos da gente porque pra gente não interessa esses detalhes. No mundo do código, isso é bacana porque você pode mudar seus objetos sem refletir, né? Sem estragar nada que está lá fora. Então é muito comum a gente mudar implementações dos nossos objetos. Então você tem uma propriedade que você quer trocar o nome dela, você tem um método que você quer refatorar ele ali dentro, né? Você quer dar uma mudada nele. Desde que isso não reflita para fora dos seus objetos, desde que você esconda, né, os detalhes disso daí, tranquilo, a mudança é muito mais tranquila. Agora, se você tem uma propriedade, por exemplo, que ela é pública, que todo mundo enxerga e você troca o nome dela, né, pode ocasionar de outras partes do seu sistema estar consumindo essa propriedade e daí a gente tem uma reação em cadeia bem grande, tá? A gente ainda tem muitas outras coisas sobre abstração, né, no mundo da orientação a objetos, principalmente com interfaces e N outras coisas aqui que são legais. Mas aí não dá pra comentar tudo nesse vídeo também. E mais uma vez, se eu editei bem, se eu editei certo esse vídeo aqui, você deve estar vendo uma classe, né? 4 classes aí distintas com propriedades públicas e privadas, né? E algumas funções públicas e privadas. E tudo que tá público, quem tá fora da nossa classe, né? Quem tá consumindo o nosso objeto consegue enxergar. O que tá privado, somente o nosso objeto consegue enxergar. Na verdade, isso varia bastante aí de linguagem para linguagem, tá? Mas mais ou menos essa é a ideia. E a gente pode esconder esses detalhes, né, que não são necessários para quem está consumindo saber. O terceiro pilar da orientação a objetos é a herança, né? O nome já explica, né? Quando você herda algo, você traz propriedades e métodos de algum outro objeto. Então isso é feito de diferentes formas, né? Em cada linguagem tem uma especialidade, né? Então cada linguagem implementa isso de uma forma diferente, mas em suma você tem uma classe pai, né? E você tem derivados dela, várias classes filhas que trazem todas as características da classe pai. Então ela traz todas as propriedades, traz todos os métodos da classe pai e você pode estender, né? Você pode criar variações dessa classe e fazer um maior reuso do seu código. Então nesse exemplo aqui, por exemplo, a gente pode ver uma classe pai, tá? E uma classe filha, sendo que a classe filha ela tem todos os métodos de uma classe pai. Então tudo que a classe pai faz, a classe filha também consegue fazer, porém a classe filha ela tem um método adicional, né? Ela tem métodos adicionais. Em área de
fazer tudo que os pais fazem e mais coisas ainda, tá? Então essa é a finalidade, até porque se os filhos só pudessem fazer a mesma coisa que o pai faz, não faria tanto sentido no cenário aqui de herança, tá bom? E por fim a gente tem nosso último item, o quarto pilar, que é o polimorfismo, né? Poly significa muito e morph significa forma. Então a gente tem já o nome também descrevendo que são muitas formas, o que significa que a gente pode ter várias formas do mesmo objeto. Essa técnica a gente usa muito quando a gente tem especialidades para as classes. Então você tem normalmente uma classe pai e você precisa criar algo específico ali para atender uma demanda. Você tem um cliente, por exemplo, que tem uma especialidade que é exclusiva dele. Então normalmente você faz uma forma diferente desse mesmo método. Na essência ele é o mesmo, mas ele tem uma versão diferente, né? Ele tem uma especificidade para atender um cliente, por exemplo, tá? Isso evita que a gente fica fazendo muita tomada de decisão dentro de método, criando muito if, muito switch, coisas do tipo, que trazem uma complexidade grande pro código, principalmente quando a gente quer testar. Como exemplo aqui, a gente pode ver várias classes, né, que herdam de um pai, e toda classe ela tem um método ali em comum, tá? Só que esse método em comum, né, mesmo ele sendo um método em que todas as classes filha possuem, ele ainda é executado de uma forma diferente, tá? Ou seja, ele é particular, ele é específico de cada classe, tá bom? Então a gente tem uma mudança, né? A gente tem uma forma diferente aí dentro dessa classe. Bom, galera, em resumo aqui, a gente usa o encapsulamento para agrupar variáveis e funções em pequenas e reutilizáveis partes, que a gente chama de objetos. A gente usa também a abstração para reduzir a exposição desses objetos, né, escondendo os detalhes da implementação e expondo só de fato o que a gente precisa. E a gente usa a herança para que a gente possa ter um reuso melhor desse código, né, para que a gente possa trazer características de um objeto pai para um objeto filho, junto ao polimorfismo, para que a gente possa entregar várias versões, né, várias formas desse objeto, de uma forma que a gente escreva pouco código, tá? Que a gente precisa ficar copiando e colando código o tempo todo, ou ficar colocando muito if, tomando muita decisão dentro do código. Muito bem, então, pessoal, esse foi um resumo do que é orientação a objetos. Lógico que tem muito mais coisas sobre isso, mas que esse vídeo consiga despertar a sua sede pelo conhecimento e por aprender mais orientação a objetos, né? Que você possa pesquisar mais sobre isso e aprender mais sobre isso, porque é um paradigma fantástico e muito, muito utilizado no mercado mesmo, tá? Eu quis trazer 4 exemplos em 4 linguagens diferentes para vocês também, para quebrar também um paradigma, né, de que só o C# é uma linguagem orientada a objetos. Não, a gente tem suporte em outras linguagens, talvez não sejam tão comum quanto no Java e no C#, que são linguagens aí que tem um histórico já, né, de trabalhar bem com orientação a objetos, mas de fato a gente tem e pode se beneficiar desse paradigma em qualquer linguagem. Mas me conta aí, você usa orientação a objetos, você gosta, você estuda até hoje orientação a objetos, o que você tem dificuldade na orientação a objetos, tá bom? Deixe seu comentário aqui que eu vou gostar bastante. Um abraço e até o próximo vídeo.